bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio de Liderança em Gestão, a série. Por que você deveria assistir o episódio de hoje? Vou te dar uma boa razão, porque nós vamos falar de performance, estratégia e accountability. Lembra? Accountability é o senso de responsabilidade pelos resultados. Mas calma que nos próximos episódios a gente vai esmiuçar bastante esses conceitos todos sobre accountability. Hoje a gente vai tratar a respeito desses três construtos e como eles se relacionam, ok? Então, para começar, eu quero te fazer uma provocação, quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que você, como uma liderança, caso fosse demitido do teu trabalho hoje, da tua empresa, e fosse substituído por uma outra pessoa, o que essa pessoa faria diferente do que você fez? Pensa um pouco, reflete sobre isso. Pode pensar, olha, talvez isso aconteceria se a minha empresa estivesse em crise. Mas quando é que a gente sabe que uma empresa está em crise? Quando é que isso fica claro para a gente? Quando tem escassez de recursos, quando tem colaboradores ineficientes, a concorrência está apertada? Não, isso é desculpa, isso é um julgamento equivocado, isso leva a um comportamento de vitimização. Lembra quando eu falei que o accountability tem uma linha imaginária que separa êxito de fracasso? Nessa região do fracasso, a gente tem a vitimização, certo? Mas quem nunca se sentiu ameaçado por um problema? Abana aí, quem nunca se sentiu ameaçado por um problema? E acaba tentando esconder, não assumindo a responsabilidade, só prolongando o sofrimento, retardando a correção disso, impedindo que o aprendizado com esse erro acontecesse. Para colocar, então, a empresa nos trilhos, é preciso aceitar a responsabilidade pelos resultados, que é a questão do fim, de chegar a um final, versus a responsabilidade pelas tarefas, que é o meio de se chegar a um ponto, certo? Então, do que nós precisamos para ter accountability? A gente precisa de coragem, de determinação e de sabedoria suficiente para aceitar a accountability. Uma cultura de vitimização, ela corrói o caráter das companhias, ela valoriza a dificuldade, ela faz com que as pessoas se sintam bem ao invés de se sentirem bons. É uma empresa que vive de aparências ao invés de substância. Ela mantém uma fachada ao invés de resolver os seus problemas. É uma ilusão total da realidade. As atitudes de vitimização, elas podem então corroer a produtividade, a competitividade, a moral e a confiança até um ponto que essa correção já não é mais possível. Ela fica difícil ou fica muito cara e não consegue se recuperar totalmente. Então a vitimização, ela pode ser sim destrutiva para uma companhia. Então a gente concorda que a vitimização é um problema, mas eu vou te dar uma boa notícia, que a solução ela está na mão das lideranças e dos colaboradores. Está na mão de todo mundo. Lembra da pergunta lá do começo? Então, o que você acha que o seu substituto faria de diferente do que você vem fazendo, do que você fez até agora? Dentro de uma cultura accountability. O Roger Corners diz o seguinte, abre aspas, o poder e a capacidade de vencer circunstâncias adversas e atingir resultados estão dentro de cada um. Pode ser uma longa jornada de autoconhecimento, mas no fim você descobrirá que sempre teve o poder. Fecha aspas. A partir desse momento, então, eu quero refletir com você sobre um aspecto que a gente fala muito durante todos os dias. É uma palavrinha que está na boca da gente, usa até como verbo muitas vezes, mas que talvez o significado fique um pouco esquecido e a sua relevância também para o accountability, a gente vai grudar isso agora nesse momento. Eu estou falando de performance, que é o que a gente contrata para ser bem feito. A gente pode falar de performance organizacional e da performance individual. Lá na performance individual, quando a gente tem ela alta, a gente tem satisfação, a gente tem orgulho, a gente tem promoção, a gente tem crescimento. Se a gente tem performance individual baixa, a gente tem insatisfação, não alcance de metas e sensação de fracasso, dentre tantas outras coisas. Outros dois fatores que também compõem a performance é o comportamento de performance e o resultado de performance. Eles se complementam, mas eles não se sobrepõem. Quer ver um exemplo? Eu fui consultada por uma empresa a respeito da sua equipe de vendas, porque a equipe tinha pessoas que alcançavam os seus resultados, chegavam até o seu objetivo, que era
vender. Eles conseguiam vender, tiravam suas comissões, eram eficientes nesse sentido. Mas a empresa identificava que os clientes desses vendedores não eram clientes assíduos, eles precisavam ser trabalhados toda vez que eles eram contactados, não tinham retorno, eles eram escorregadios. Então se tentou entender o porquê que isso estava acontecendo. Era uma empresa na área de telecomunicações que apresentava então uma performance medíocre no contato com o cliente. Medíocre mesmo no sentido de mediano. Tá? A gente está falando agora então de comportamento de performance. As vendas eram altas, né? Então eles tinham resultados de performance. Mas isso não se sustenta. Não se sustenta porque ao longo do tempo, fatalmente, os gestores iam começar a ouvir: o mercado esfriou, o preço não está competitivo, entrou muita coisa no mercado, a concorrência está grande. Por que as vendas eram altas? Justamente por uma situação de mercado. Estava havendo muita demanda por aparelhos celulares. O que eles estavam vendendo eram aparelhos celulares e não tantos os outros produtos de telecomunicações que a empresa tinha para oferecer. Então eles estavam centrados num nicho de mercado, fazendo aquele atendimento, mas um atendimento medíocre. Estava dando resultado? Sim, estava dando resultado. Isso não iria se sustentar e iria entrar num ciclo de vitimização mais lá na frente, com todas aquelas desculpas que viriam à medida que eles começariam a baixar, então, os seus níveis de desempenho em vendas, à medida que o mercado começasse a desaquecer nesse mercado todo de celulares. Tá? Então, os aspectos do resultado, eles podem ser vistos como uma consequência dos comportamentos de performance e que também vão depender de outros fatores e que aí tem a ver com estratégia, que é o que a gente vai falar mais adiante, certo? Então a gente também pode dizer que performance é um processo dinâmico. Às vezes ela é alta, às vezes ela é baixa. E por ser alta, a gente está pensando então num investimento maior em conhecimento, em capacitação, em desafios, mas ela vai chegar num platô. Essa performance alta, ela chega num platô. E durante um processo todo de aquisição de skills, de novas skills, a performance entra num modo de controle de processo, ela sofre avaliações, ela vai se incorporando e tornando parte da pessoa, dos processos automáticos do vendedor, do profissional, né? O conhecimento se torna procedural, há um momento de transição e depois de manutenção para que haja realmente um forte aprendizado. Por isso que a gente diz que a performance depende de fatores disposicionais, que são muito importantes. Quais são esses fatores disposicionais? A motivação, o interesse e valores, né? Alguns valores da própria pessoa como profissional. E por que ela flutua? Ela flutua porque às vezes a gente trabalha demais, são muitas horas de trabalho, às vezes me falta horas até para dormir, né? Meu ciclo de sono fica alterado, eu tenho uma exposição ao estresse tremenda, eu canso muito, é muita fadiga, é um decréscimo de performance, mas tem pessoas que conseguem lidar bem com tudo isso. São pessoas que identificam isso como um desafio, não como um obstáculo. Mas isso também não é regra. O que a gente pode postular então sobre essa flutuação na performance? Aqui eu quero trazer o tema da estratégia, baseado no que Henry Mintzberg, em Safari de Estratégia, nos trouxe. Ele inicia todo o seu trabalho falando sobre, nos contando um conto sobre os 5 ou 6 cegos e os elefantes. Para começar então a falar sobre isso, eu quero contar um caso para vocês. 6 pessoas queriam conhecer um elefante. Elas nunca tinham visto um elefante, até mesmo porque eles eram cegos. Eles foram levados até um elefante então, e o primeiro tocou na trompa do elefante e disse: "Nossa, isso parece uma cobra." O outro tocou no dente de marfim do elefante e disse: "Isso parece uma lança." O outro tocou no joelho do elefante e disse: Não, isso aqui é um tronco de uma árvore." O outro deu de encontro com o corpo do elefante: "Nossa, é uma parede." O outro tocou na orelha do elefante: "Não, isso aqui é um leque." E o outro tocou no rabo do elefante: "Não, isso aqui é uma corda." Eles sentaram, os 6, para discutirem então o que era um elefante. Cada um trouxe a sua visão e eles não conseguiram entrar num consenso sobre o que era um elefante. Então, moral da história:
Se eu vejo partes de uma mesma coisa e tenho eu próprio a minha opinião, às vezes é difícil entrar num consenso e chegar a uma mesma ideia juntos, a não ser que cada um possa experimentar o que o outro experimentou. Não foi o caso dos nossos amigos. Cada um teve a sua experiência pessoal e teve a sua visão sobre o que era um elefante. Então, para a estratégia, existem mais de 2.000 definições. Se a gente fizer uma revisão sistemática rapidinha, né, ou agora colocando aí na base de dados, a gente pode encontrar no mínimo umas 2.000 definições sobre estratégia. Porque ela pode ser comparada com a evolução da espécie, com as revoluções, com a mecânica quântica, com a teoria do caos, mas o mais comum é encontrar a definição de estratégia como planos da alta gerência para atingir resultados coerentes com a missão e os objetivos organizacionais. Mas para que a gente possa conversar aqui, eu vou trazer para vocês algumas definições de estratégia. A primeira delas é estratégia como planos e padrão. Quando eu estou falando de plano, eu estou falando de olhar para frente, uma estratégia pretendida. Se eu estou falando de padrão, eu estou olhando para o que foi realizado, uma estratégia realizada. Vamos fazer um exercício? Descreve agora as estratégias realizadas nos últimos 5 anos na tua companhia, no teu negócio. Quais dessas todas listadas, elas foram pretendidas nos últimos 5 anos? Lembra que as pretendidas são as planejadas e as realizadas são aquelas que foram realizadas. São as mesmas? E elas alcançavam o que pretendiam? Dentro dessa visão, a gente pode ter um olhar sobre estratégia. A estratégia olhando lá para frente, de planos, e a estratégia realizada, a estratégia pretendida e a estratégia realizada. Um outro ponto sobre estratégia que a gente pode trazer aqui é em relação à posição e perspectiva. Posição é como eu me posiciono, ou seja, olhando para o cliente. E perspectiva é como eu olho para fora, como eu vejo as coisas, como eu olho o mercado. É a teoria do negócio que foi trazida pelo Peter Drucker. O McDonald's, ele usou um pouco dessa posição e perspectiva em alguns momentos da sua trajetória. Por exemplo, ele lançou o Egg McMuffin. O Egg McMuffin é para ser servido no breakfast, ou seja, o McDonald's estava olhando um mercado, olhando uma perspectiva e olhando uma posição ao mesmo tempo. Posição por quê? Porque ele estava oferecendo para o cliente um novo horário de atendimento que era de manhã. Ele sair da sua casa e ir até o McDonald's e fazer o seu café da manhã, tomar o seu breakfast com o Egg McMuffin. Um outro olhar, o olhar da perspectiva, diz o seguinte: isso é o mesmo produto com uma embalagem nova. Isso talvez o mercado dissesse para o McDonald's, mas o McDonald's estava preparado para exercer uma estratégia de posição, uma posição de olhar para o cliente, de poder oferecer para esse cliente um outro produto. Outros ofereciam também café da manhã, qualquer padaria oferece um bom café da manhã. Né? Qualquer padoca que a gente entrar hoje, a gente se esbalda no café da manhã, não é verdade? E aqui o McDonald's, junto com essas padocas dos nossos bairros, também trabalham numa questão de posição e numa questão de perspectiva. Um outro terceiro ponto sobre estratégia que eu quero trazer para vocês é ela como um truque para enganar o mercado. Então, eu como companhia, eu compro terras, eu construo prédios, eu abro novos empreendimentos, eu dou aquela sensação de que eu estou me expandindo, né? Que eu estou crescendo. Então, a ameaça é pela expansão. Agora chegou a hora da gente poder definir estratégia para o seu negócio ou da sua empresa. Na dúvida, você decidiu avaliar algumas vantagens e algumas desvantagens das mais diversas formas que você conhece, como, por exemplo, se eu tenho uma estratégia fixa na direção, qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu estou dando um norte para as pessoas, eu estou apontando um ponto de chegada. A navegação, ela é coesa. O que isso pode trazer de desvantagem? Essa direção estratégica, ela pode esconder alguns perigos. Ao passo que eu estou olhando só para frente, eu acabo não olhando para os lados e não percebendo que eu estou num mar revolto ou num mar cheio de icebergs. E aí eu posso bater com o meu navio em algum iceberg, certo? Eu posso também pensar numa estratégia que concentra o esforço. Qual é a vantagem da estratégia que concentra o esforço? Ela ocorre na coordenação de ideias.
Sem isso, as pessoas podem ir em direções diferentes. Então, quando eu concentro esforço, é porque eu estou tendo algum parâmetro em relação às ideias, certo? E aí, então, se eu vou em direções diferentes, com isso eu posso trazer o caos. Qual é a desvantagem? É que o pensamento de grupo muito forte não abre muitas possibilidades para as coisas novas, para a inovação também, para a criatividade. Todo mundo fica pensando muito igual e não inova, não traz outras perspectivas sobre um mesmo ponto. Outra coisa é que a estratégia, ela define a organização. Qual é a vantagem quando a estratégia define a organização? Ela propicia o entendimento da organização e faz com que as pessoas entendam no que ela é diferente das outras. Qual é a desvantagem disso? Que o excesso de exatidão pode tornar tudo muito simples, pode rotular a empresa, estereotipar a empresa, deixando de ser um organismo complexo, que é uma grande riqueza para as organizações. A complexidade das empresas é uma grande riqueza que ela tem e que diferencia ela das outras. Uma outra estratégia é aquela que favorece a coerência. Qual é a vantagem? Ela reduz a ambiguidade e coloca ordem. Ela simplifica e explica o mundo, facilitando a ação das pessoas. Qual é a desvantagem? A criatividade, ela floresce da incoerência, descobrindo novas combinações de fenômenos, e isso, quando se é muito coerente, tende a correr o risco de não acontecer. Eu preciso dizer uma coisa a mais sobre estratégia, né? Ela é algo abstrato, a gente não pode pegar a estratégia na mão. Elas não são realidades, elas são expressões, representações da realidade. Por isso que ela tem um efeito de informação falsa ou de distorção. Ela pode ser vista e pode seguir esse caminho quando ela não é bem compreendida pelas pessoas. E isso é muito comum de acontecer nas organizações, mesmo aquelas que comunicam e se preocupam em comunicar muito o que está acontecendo. Isso acontece demais. O CEO vai até o canal oficial da empresa, comunica, diz o que está acontecendo, enfim, mas aquilo vai para o imaginário das pessoas. E as imaginações, elas são férteis. Então, aquilo que é estratégico, que é dito que vai acontecer, pode ser distorcido pelas pessoas, elas entenderem uma outra coisa, e aí, então, vem o comportamento de vitimização. Ó dor, ó vida. Olha o que vai acontecer com a gente. Nós vamos precisar fazer tudo isso, ou vai acontecer tudo isso. Preocupações acontecem, medos, o medo do fracasso, uma tendência a ficar abaixo da linha pode acontecer em função desse conteúdo abstrato que é a estratégia. E é da nossa natureza a necessidade de ter alguma coisa como certa, né? Porque isso resolve as grandes questões para que as pessoas possam cuidar dos pequenos detalhes, né? E olha aí a tarefa, né? As pessoas tendem a ficar presas a uma tarefa. E à medida que eu fico preso a uma tarefa, muitas vezes eu não vejo a coisa maior lá fora, aquilo que eu tenho que acontecer, aquilo que eu tenho que ver, aquilo que eu tenho que chegar, porque eu estou preso, eu estou vendo aqui desse jeito, né? Seguindo no meu cavalo encilhado, né? E não estão podendo abrir as minhas viseiras para além daquilo que está exposto para mim. Ou seja, volta-se para o cliente e atendê-lo ao invés de debater quais os mercados são importantes. Isso também pode acontecer. Empresas ficam tão focadas nos seus clientes que acabam não fazendo debate de quais mercados são importantes para ela. Então, existe uma tendência de descrever o executivo como um estrategista, na verdade, não é pedido até muitas vezes nas descrições, nos designs dos cargos, né, que é a pessoa que vai conceber ideias, enquanto os outros vão cuidar de todos os detalhes. Mas todos podem fazer essas ações, né? Os colaboradores podem pensar em estratégias e os executivos podem pensar em ações. Quando o executivo se ocupa com seus próprios pequenos detalhes, ele reforça uma perspectiva existente, que fazer contatos para abrir e descobrir outras informações importantes, negociar acordos, e os demais vão avaliando os cenários, isso vai trazendo mais notícias do mundo e vai criando então uma responsabilidade para definir os resultados. Isso traz um movimento, dá um movimento muito grande dentro da organização, quando eu tenho as lideranças agindo nessa perspectiva, buscando informações, movimentando, trazendo pessoas, colhendo ideias e
dando essa perspectiva de futuro para as pessoas, entendendo o que realmente elas estão entendendo. Percebem? Então, o conceito de estratégia, ele está focado numa estabilidade, mas o mundo, né, e as empresas, elas não são estáveis. Por isso que a estratégia, ela conversa muito com mudança. Por outro lado, a estratégia tem um papel de proteger as pessoas contra alguns desvios, prejudicando a capacidade dela de reagir às mudanças, né, a tudo que pode ser de diferente dentro de um ambiente. Porque também mudar é dispendioso, né, ele requer um esforço, e até porque as pessoas, elas são de carne e osso, elas não são máquinas. Então, a estratégia, como um estado mental, ela pode cegar uma empresa. Aí é poder tirar aquela viseira e poder ter uma visão periférica, como eu já disse antes. Mas a gente só vai fazer uma revisão dos planos se a gente fizer uma revisão de toda a estratégia também. Porque senão a gente fica revisando tarefa, não a estratégia. E às vezes a tarefa se distancia da estratégia. Então eu também preciso revisar a minha estratégia. E quando eu reviso a estratégia, eu olho, eu tiro todas as minhas aparas e eu olho muito ao redor, buscando o que eu posso trazer mais para a minha organização e traçar aquilo como um objetivo fim e trabalhar a responsabilidade por aquele resultado nas organizações. Ou seja, as estratégias, elas podem ser totalmente vitais para as empresas, tanto pela ausência delas, quanto também pela própria presença da estratégia. Certo? Ou seja, a performance e a estratégia, elas podem servir para deixar a empresa acima ou abaixo da linha. Por exemplo, quando os sinais de desaceleração começam a aparecer, tem uma atitude de negação do problema, ignorando totalmente o comportamento de performance que afeta os resultados de performance. E assim, a gente está, na verdade, negligenciando as estratégias. Mas se a gente aplica o accountability, a gente acaba valorizando o resultado e a gente aplica uma atitude que o accountability chama de see it, que é reconhecer, é admitir a realidade. Depois também se tem uma atitude de own it, que é aceitar as responsabilidades pelas experiências e pelas realidades. Qual é o caminho para agir? O solve it, a outra etapa de accountability, é mudar a realidade implementando as mudanças. E por fim, do it, aplica soluções que identificou mesmo correndo alguns riscos. Essas etapas de accountability nós vamos ver uma a uma aprofundadamente e fazendo as suas correlações ao longo dos próximos episódios. Mas já trazendo, porque isso projeta as empresas para cima da linha e vai anulando as desculpas, as queixas, a vitimização, e o accountability acaba transformando, né? Ele não fica parado, ele consegue resultados. O que mais eu preciso fazer para atingir os resultados e ficar acima da linha? Dedicação e coragem, para começo de conversa. Poder ter e ser também uma pessoa talentosa que facilita e entrega resultados. Porque eles vão aumentar o valor da companhia, eles vão atingir metas, eles vão ultrapassar a concorrência, eles vão inovar e vão liderar as equipes em busca desse accountability. As pessoas, elas se perguntam: como eu posso fazer para contribuir mais ainda e de maneira significativa para a performance da minha empresa? Então eu quero te ajudar a não cair nessa cilada, não cair numa cilada simples. Nós estamos falando aqui sobre a vitimização e de dar desculpas como um meio mais fácil do que assumir a responsabilidade. Eu quero te trazer um exemplo aqui que aconteceu na General Electric. A General Electric é, desde a sua fundação, uma das 12 melhores empresas para se trabalhar, de acordo com a Forbes, desde que ela se entende como gente. Até hoje é assim. E ela sentiu, numa determinada época, ainda sob a gestão de Jack Welch, uma pressão muito grande para olhar um outro mercado, que era o mercado de eletrodomésticos. E aí que começaram alguns problemas da General Electric, porque o ciclo de vitimização também pode acontecer em grandes companhias como essa. Olha só o que aconteceu. Em função dessa pressão para aumentar o market share dos eletrodomésticos, eles fizeram um estudo e decidiram então apostar nas geladeiras. E resolveram então mexer nos compressores das geladeiras. Os engenheiros então, com base em algumas consultorias,
eles então decidiram optar entre comprar do mercado os compressores ou abrir uma fábrica e produzir o seu próprio compressor. Vai e volta, pensa noves fora, eles decidiram então abrir a própria fábrica e investiram 120 milhões de dólares nessa nova unidade. Então o que aconteceu? Eles começaram a produzir e depois de alguns testes, meses depois, né, mais de 20 engenheiros deram um ok e disseram: isso funciona, está muito bom, vamos produzir. E começaram a produzir a cada 6 segundos um compressor, ao passo que antes o compressor antigo ele era produzido um a cada 56 minutos. Olha o grande ganho de produtividade que eles tiveram com essa nova configuração do compressor. Só que um ano depois dos compressores já estarem nas geladeiras e as pessoas usando essas geladeiras, eles souberam que tinham falhas nos compressores a partir da reclamação de um cliente que tinha comprado uma geladeira e começou a dar problema. Depois que esse cliente se manifestou, outros começaram a aparecer com as suas geladeiras com problemas justamente no compressor deles. Eles acabaram então achando o defeito, que foi o mesmo defeito que eles tinham encontrado quando trabalharam com os compressores do ar-condicionado. E desistiram daquele projeto naquela época pelo modelo de compressor que estava sendo então proposto para os ares condicionados. Qual foi a decisão deles? Eles então começaram a comprar, desistiram de produzir, abandonaram essa ideia e começaram a comprar no mercado. Foi um investimento de mais 450 milhões de dólares para a compra de novos compressores do mercado para colocar nas geladeiras, além de todo o recall que precisava ser feito das geladeiras que já tinham dado problema e que tinham sido entregues. Aí começou o ciclo da vitimização, certo? Porque os engenheiros, eles acabaram ignorando os problemas com o compressor. Eles negaram todos os sinais que mostravam que esse compressor não iria funcionar, inclusive aqueles estudos antigos que haviam sido feitos em função do ar-condicionado. Até mesmo os relatórios, eles acabaram não levando em consideração. E aí começou um jogo de empurra em termos de acusações, um acusando o outro a respeito do que tinha acontecido, não se responsabilizando por aquele resultado, mas colocando no outro a culpa sobre o que tinha acontecido. E as preocupações, na verdade, acabaram sendo deixadas de lado com cada teste. Isso aconteceu. E teve um medo muito grande de contar para Jack Welch o que tinha acontecido. Então eles decidiram que iriam esperar, que eles iam aguardar que as coisas se resolvessem. Afinal de contas, era a General Electric, né? Era uma das empresas mais eficientes. Né? Mas esses erros de comportamento, de performance, que levaram todos para baixo da linha, custou 450 milhões de dólares. Qual foi o aprendizado com tudo isso? Que ninguém pode subir facilmente todos os passos para o accountability sem entender como e por que as pessoas ficam presas abaixo da linha. Então, se eu não entender como eu faço o accountability, eu não tenho como subir e aí eu vou ter um comportamento abaixo da linha, mais fadado ao fracasso. Ok? Até porque é bastante fácil ficar preso abaixo da linha, mas também não dá para permanecer ali por muito tempo, embora alguns eventos aconteçam para nos puxar para esse lugar. Embora a gente possa demonstrar que o accountability em algumas situações e comportamento em algumas situações e também comportamentos de vitimização em outras, as circunstâncias elas podem nos levar a pensar em agir tanto acima quanto abaixo da linha. É isso que acontece. Mas como a gente reconhece que está abaixo da linha? Como é que a gente percebe que está mais fadado ao fracasso do que ao êxito? Sempre que você se encontrar abaixo da linha, você não vai conseguir sair até reconhecer esse fato. Então, primeiro você tem que se dar conta e reconhecer que está numa posição de fragilidade, numa posição de vitimização. E isso acontece de que forma? Através do feedback, no caso da GE, que foi do cliente, por feedback de pessoas significativas e por alguns sintomas que você vai percebendo dentro da organização, de queixas, de acusações, de desculpas, de desperdício de tempo, de pessimismo, naquela síndrome do Wall-E, aquele personagem da Hanna-Barbera, ó dor, ó vida.
Outra questão que pode nos ajudar também a identificar o accountability é identificar os estágios do accountability. Ele tem 6 estágios. O primeiro é ignorar e negar. A partir do momento que eu ignoro o que está acontecendo e eu nego aquilo que está acontecendo, eu já estou fadado a um comportamento de vitimização. Quando você escuta, não é meu trabalho, a pessoa não quer se responsabilizar por aquilo, também é um estágio de vitimização. Busca por culpado, procurar então quem é o culpado, né? A caça às bruxas. Isso também é um estágio de vitimização. Aquela situação que a pessoa se sente confusa e que precisa que o outro sempre diga para ele o que precisa ser feito. Isso também é um outro estágio. Se proteger, né? Proteger a retaguarda, né? Aquelas histórias, esse erro não foi meu, isso não é comigo, não me envolve nesse negócio, também faz parte da vitimização. E sentar, esperar para ver como as coisas se encaminham, vamos ver como isso termina, espera aí, calma um pouco, também pode nos deixar presos abaixo da linha. Eu quero trazer aqui para vocês a história de um gestor muito bem sucedido, uma pessoa que teve uma carreira brilhante, uma pessoa que, em função disso, de estar sempre acima da linha, foi levado pela companhia para uma unidade que estava apresentando índices de desempenho muito baixos. Esse gestor, vamos chamar ele de Miguel. O Miguel, então, aceitou esse desafio, porque fazia parte do perfil dele de aceitar desafios, de ser uma pessoa para frente, uma pessoa otimista, uma pessoa que conseguia colocar metas e chegar aos seus resultados. Isso motivou, então, as pessoas, aos seus diretores, a indicar, então, que ele assumisse a posição de direção dentro dessa empresa do grupo para fazer com que eles pudessem, então, aumentar os seus resultados. Ele é uma pessoa que buscava crescimento e isso podia muito ir ao encontro desse desejo dele. Então, o que aconteceu? Passado um ano, o Miguel fez uma avaliação e viu que a coisa não estava legal. Ele não estava gostando. Não estava bom do jeito que estava. As pessoas não estavam correspondendo. Ele não estava conseguindo alcançar resultados. Ele estava se sentindo frustrado pela falta de um melhor desempenho. Ele tentava e tudo que ele tentava não funcionava. Pela primeira vez ele sentiu medo do fracasso. Aí ele decidiu então conversar com o supervisor-chefe. Lembra da hierarquia. Antes do supervisor-chefe tem o nível dos gerentes. Ele pulou os gerentes. Ele foi lá no supervisor-chefe, convidou a pessoa para almoçar e perguntou para ele. Né? Ele queria um feedback sincero de como as pessoas estavam vendo ele dentro da empresa. E o supervisor disse, olha, tu quer sinceridade? Então eu vou te dizer, as pessoas te culpam, eles atribuem a ti a falta de progresso na empresa, dessa empresa aqui. Né? Muitos comentários de descrença em relação à capacidade dele eram feitos. Ah, é porque ele veio da indústria. Ah, ele não nos conhece. Ele nunca sentou do meu lado para ver como é que eu trabalho. Ah, ele é uma pessoa diferente. Ele não está acostumado com a nossa cultura. Tudo era dito a respeito do Miguel e não contribuía e fazia com que as pessoas se afastassem então do êxito e ficassem nessa linha de fracasso junto com o Miguel, como ele estava se sentindo. Ele ficou bastante assustado, ele começou a se lembrar muito de como era bom trabalhar na outra empresa, onde ele ouvia outros tipos de reclamações muito mais relacionadas ao processo que garantisse a qualidade do produto, ou seja, ao resultado, do que aquelas coisas que estavam acontecendo ali. Então ele se perguntou por que a empresa não podia aceitar as próprias falhas, por que essas pessoas, essa empresa não poderia aceitar as próprias falhas. Aqui entra então um personagem muito importante na vida do Miguel, que foi um antigo colega de trabalho dele e um amigo, vamos chamar ele de Pedro. O Miguel disse pro Pedro, quando o Pedro perguntou como é que estava então o novo trabalho, cara, eu herdei uma encrenca. E começou então uma chuva de rosários, né, sobre tudo que não estava funcionando bem, as pessoas se demitem, as pessoas não ficam, não é bom, o clima de trabalho, não tem entrega, tem muita devolução, as metas não são atendidas. Começou todo um rosário do Miguel para o Pedro. O Pedro não acreditou que aquela pessoa era o Miguel e quem ele tinha se tornado na frente dele. Ele era uma pessoa diferente na outra companhia, ele agia com mais confiança. Ele estava muito mais na linha de cima, no êxito, do que numa postura de vitimização. E foi por ele por ele ter uma postura see it, own it, do it, solve it, que ele conseguiu então essa indicação
para esse desafio de trazer essa empresa para cima da linha. O Pedro ouviu tudo que o Miguel tinha para dizer e disse que ele estava entrando num ciclo de vitimização. Olha, amigo, tu está entrando num ciclo de vitimização. Ele até concordou, mas queria saber um pouco mais sobre isso, o que ele não estava entendendo muito bem, né? E o Pedro disse, olha, o que tu precisa entender é que as etapas para te poder chegar de novo ao êxito é reconhecer e decidir sair dessa tua posição que tu tá. Primeiro tu precisa reconhecer que tu tá nesse ciclo de vitimização e decidir que tu não quer mais estar nesse lugar. E quanto antes tu perceber essa armadilha, mais rápido tu vai conseguir sair dela. Os problemas, eles são reais, sim, mas pensa em como poder sair deles e alcançar os objetivos que precisam ser alcançados. Pensa um pouco, será que o Miguel saiu mesmo da antiga empresa? Ele estava ainda muito preso lá. Né? De fato, ele conseguiu conduzir as coisas para fazer mudança, ele estava passando por cima dos gestores, dos gerentes, ele estava indo direto aos supervisores e demandando direto para a equipe. Ele não estava, ele se deu conta que ele precisava envolver mais os gerentes nas decisões, nas resoluções de problemas, né? Isso tudo começou a fazer muito sentido para o Miguel, que parecia que ele era o culpado por todo o problema dos outros até então. Né? Então ele parou, respirou fundo e percebeu que ele não deu o melhor de si nesse momento, né? Que ele ainda estava muito preso lá naquela empresa. Aí o Pedro disse para ele o seguinte, tu lembra do Alexandre o Grande? Alexandre Grande, quando chegou na costa do que hoje é a Índia, disse para os seus comandados, queimem os navios, incendiem todos. O pessoal levou um susto, mas como que a gente vai queimar os navios? Queimem, porque a gente vai voltar para casa nos navios deles. Ou seja, perder essa batalha não é uma possibilidade. E o Alexandre Grande, então, conseguiu fazer com que os seus soldados, né, todo o seu exército, trabalhasse nessa perspectiva, se comprometesse com isso e voltasse para casa nos navios daqueles que eles estavam combatendo depois de terem incendiado os seus próprios navios. Então parecia que o Miguel estava então parecia que o Miguel estava num navio no porto pronto para fugir, né? Que ele não tinha se comprometido totalmente, né? Ele não estava pronto para vencer aquela batalha, né? Ele confessou para o Pedro que participou de algumas entrevistas, que já tinha pedido para trocar de empresa, que já estava dando um jeito de escorregar, de sair dali. E agora, então, ele reconhece que ele está se fazendo de vítima. Ele está criando um clima, né, e um ciclo improdutivo para ele mesmo. Ele percebeu que precisava criar uma coesão entre os gerentes. Lembra? Ele estava pulando os gerentes. Ele precisava incentivar mais o trabalho em equipe. Ele precisava trazer ações que não enfraquecessem os gerentes, como ele percebia que estava fazendo, mas que pudesse empoderar esses gerentes e esses gerentes, então, comprar a ideia junto com ele e chegar no ponto que ele definiu como o ponto final de chegada, de êxito daquela companhia. Moral da história. Ele entendeu que entrar às vezes no ciclo de vitimização é tão grave que também é normal sentir um pouco um medo de fracasso. Ele entendeu isso como natural, tanto que entrar no ciclo de vitimização é grave, quanto também pode ser uma coisa natural e que não precisa ter medo, mas que precisa reconhecer para sair disso. Então, o accountability, a pessoa, ela aprende a superar esse medo, esse temor e reconhece que o sucesso só acontece acima da linha, quando se está no êxito. Então, tomar para si o problema acabou contagiando toda a equipe, que se mostrou à altura desse desafio. Ele não acreditava na equipe. A partir do momento, então, que ele tomou para ele o problema, aquela equipe, percebendo isso, foi junto com ele nesse desafio e com determinação e com liderança excepcionais, ele levou a empresa a conseguir novas vendas, lucros inéditos, e isso estimulou muito o comprometimento das pessoas. Certo? Então essa foi a história do Mike com a accountability. Depois que falamos bastante a respeito do ciclo de vitimização e como ele acontece nas organizações e com as pessoas, eu quero te propor um desafio.
Quero testar contigo para ver se tu te identifica, se tu se percebe abaixo da linha num ciclo de vitimização ou se tu já está no nível acima que é do êxito. Eu vou te fazer 10 perguntas e tu responde sim ou não. Depois a gente vai dar uma pontuação para cada resposta e você vai identificar então se está no ciclo de vitimização ou não. Certo? Pronto? Pega um papel e lápis aí para anotar sim ou não. Ok? Vamos começar? Primeira pergunta. Você já foi surpreendido por um feedback negativo quando pensava estar dando o melhor de si para resolver um problema? Sim ou não? Você já perdeu tempo culpando os outros e acusando alguém quando as coisas não saíram como você esperava? Sim ou não? Você já suspeitou de algo se tornaria um problema para alguém ou para a empresa, mas não fez nada a respeito? Sim ou não? Você já perdeu tempo para se proteger antecipadamente caso algo desse errado? Sim ou não? Você já disse, não é meu trabalho, e esperou que alguém resolvesse o problema? Sim ou não? Você já se sentiu completamente impotente, sem qualquer controle sobre as circunstâncias ou as situações? Sim ou não? Você já se encontrou esperando para ver se sua situação se resolveria por um milagre? Sim ou não? Você já disse, só me diga o que quer que eu faça, que eu faço? Sim ou não? Você já sentiu que teria feito algo diferente se a empresa fosse sua? Sim ou não? E por último, alguma vez contou histórias sobre como alguém se aproveitou de você, um chefe, um amigo, um empreiteiro, um vendedor? Sim ou não? Agora vamos contar os pontos. Dê um ponto para cada resposta que você marcou sim. Conta aí quantos sims você deu. Que eu vou dizer agora qual é o resultado. Caso você tenha marcado todas não, nenhum sim, refaz, faz de novo. Pensa melhor sobre cada resposta, sobre cada pergunta que está sendo feita, né? Para poder ser bem sincero consigo mesmo, tá certo? Mas se marcou um ponto, você sabe que pode cair abaixo da linha, mas provavelmente isso acontece mais vezes do que você próprio pode admitir. Se você marcou de 2 a 4 pontos, você pode ficar feliz com o fato de reconhecer que é apenas humano. De 5 a 7 pontos, você percebeu que pode cair facilmente abaixo da linha. E se você marcou de 8 a 10 pontos, parabéns, você foi bastante sincero, isso é bastante normal e você vai se deliciar com essa nossa série aqui sobre accountability dentro dessa temporada. Aproveita bastante a nossa série que vai te ajudar muito. Nós chegamos até aqui falando então de aspectos que podem dar suporte para o accountability e fazer com que você saiba muito mais do que o seu substituto. Lembra dele lá do início? A estratégia e a performance vão ser aliados dessa busca de resultado. A gente aprendeu aqui que para manter a responsabilidade pelo resultado é necessário uma estratégia que aponte por que fazemos as coisas, como fazemos as coisas e o que nós fazemos. E que, além disso, o acompanhamento da performance para desenvolver as pessoas, o comportamento de performance e chegar no resultado de performance, contando com todos os recursos pessoais e todos os recursos de trabalhos disponíveis para entender qual é a responsabilidade sua em relação à sua tarefa e ao resultado que você tem que alcançar a respeito da sua tarefa. Nós em nenhum momento aqui estamos negligenciando que você tem tarefas a serem cumpridas, mas que essa tarefa ela faz parte de um todo maior e é esse todo maior que você então se torna responsável à medida que aceita o desafio. Então, a partir de hoje, guarda esses conceitos que se relacionam com o accountability, sabendo que eles não se esgotam por eles mesmos, eles são amplos, eles são maiores do que isso. Outra coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: não se conhece terras novas com antigos mapas. Os antigos já diziam isso para nós. Então, pensa um pouco. Como eu posso contribuir para afetar de maneira significativa o desempenho e os resultados da instituição, da organização que eu atuo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para ti de provocação.
E que características você sente mais dificuldade de aprimorar em você mesmo? Fica com essa pergunta enquanto eu te digo até o próximo episódio. Não esqueça de dar um like aí na rede que você está assistindo. Te inscreve no canal do YouTube para receber as notificações. Deixa os comentários em todas as redes. Entre em contato. Vamos conversar mais a respeito disso. Até aquilo que vocês me trouxerem também serve de base para eu direcionar todos os vídeos e realmente fazer sentido para tudo que vocês precisam para o desenvolvimento de cada um de nós. Eu também aprendo muito com tudo isso. Muito obrigada por ter estado aqui hoje.